Abram vossas Bíblias, queridos, em 1 Reis, capítulo 2. E o tema da noite de hoje é referência. Como serão os homens de amanhã? Referência. Como serão os homens de amanhã? E nós vamos meditar nesse tema à luz da exposição das Escrituras, na passagem de 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho e andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Até aqui, deixa a Bíblia aberta, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos concedeu no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, e por essa noite onde estamos aqui, na casa dos teus filhos, que nos receberam para prestarmos a Ti um culto agradável, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossos corações e nossas mentes, que o Senhor cuide das nossas famílias, nossas casas, nossos veículos, tudo que é nosso que está dessa porta para fora, e que possamos nos concentrar ao que acontecer nesse lugar, Senhor. Senhor, que o Senhor fale através de mim, não eu por mim mesmo, e que o Teu Espírito Santo seja o preletor dessa noite. Que o Senhor nos abençoe para que possamos não apenas ouvir a Tua palavra, mas também guardar, meditar e aplicar todos os dias da nossa vida, de modo que o Teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus. No nome do Senhor. Amém. Queridos, em uma geração onde a internet é a maior referência para os nossos filhos, eu não sou pai e ainda tenho o sonho de ser, então muitas vezes eu vou falar nossos filhos, mas nós entendemos. Em uma geração onde a maior referência dos jovens, dos adolescentes, são personagens da internet, e a principal referência deles faz parte de uma sociedade depravada, onde nós cristãos entramos na vida desses jovens. Em uma geração onde as conversas entre pais e filhos, entre experiência e juventude, têm ficado cada vez mais rasas, cada vez mais superficiais, cada vez mais escassas, mais raras de acontecer, como nós devemos contribuir para a formação dessa próxima geração? E por último, nós devemos pensar que as crianças, adolescentes e jovens de hoje serão os pais, os pastores, os líderes e os profissionais de amanhã. E nós, homens de hoje, somos responsáveis por formar essa geração, seja diretamente como pai e filho ou como figura masculina para figura masculina da próxima geração. Como será a próxima geração quando esses meninos se tornarem homens? A gente vai aprender um pouco disso através da exposição das Escrituras. E só para contextualizar você um pouquinho, o primeiro capítulo de Reis, Davi está lá com seus 70 anos de idade, já farto de dias, sem condições físicas e mentais de governar o reino de Israel. Ele está sendo cuidado por uma serva e Salomão já estava
profetizado a ser o rei sucessor, o substituto no trono de Israel. Porém, Adonias, para a gente entender, um político da oposição da época, tenta usurpar o trono de Israel. Ele junta alguns apoiadores, alguns adeptos e se autoproclama rei de Israel. Então Batseba, mãe de Salomão e esposa de Davi, toma conhecimento disso e leva isso ao conhecimento de Davi, dizendo para ele: você não havia prometido que o nosso filho Salomão seria o seu sucessor e seria o rei de Israel? Você não prometeu isso em nome de Deus para mim? Está lá o diálogo no primeiro capítulo. Então Davi tem essa consciência, realmente, assim eu prometi e assim deveria ser feito. Então ele chama Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta. E eles vão até Salomão e o ungem como rei de Israel, como próximo rei de Israel. E então chegamos nos primeiros versos do capítulo 2, onde acontece esse momento solene, esse momento ímpar, esse momento bonito que a Escritura retrata, onde Davi conversa com seu filho Salomão e o herdeiro do trono de Israel, instruindo ele acerca de como governar a próxima geração. E é interessante que antes de Davi falecer, ele faz esse discurso, assim como fizeram Jacó, Moisés, Josué e Samuel antes dele. Eles fazem esse discurso que marca uma transição entre eras e gerações e também a transferência de autoridade. É muito bacana e interessante a gente observar isso. E aí nós chegamos ao primeiro ponto, onde no verso 1 e no comecinho do verso 2, Davi percebe que estão se findando os seus dias e que Salomão, seu filho, vai ser o próximo rei. Verso 1 e o comecinho do 2 diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho dos mortais. Ou seja, eu vou para a sepultura, eu vou para o túmulo, eu vou morrer. Davi tem essa consciência. Eu não sei se aqui foi um choque de realidade ou um momento de reflexão, tranquilo, como fez o apóstolo Paulo, onde reconhece que está próximo o momento da sua partida. E assim como Davi tem essa reflexão de que vai morrer daqui a um tempo e Salomão vai ser o seu substituto, nós somos levados a essa realidade. Nós um dia vamos morrer. Nós não temos a vida eterna. Nós temos um número limitado de dias nessa terra. Isso é uma verdade inevitável. Somente Deus é eterno. E uma outra verdade é que a próxima geração estará aqui. Quer nós queiramos, quer não. Nossos filhos estarão aqui, nossos netos, nossos alunos, nossas ovelhas. Nós queremos que a ordem natural da vida se siga. Então Davi chama o seu filho Salomão para conversar e começa a instruí-lo. E eu queria plantar na cabeça dos homens aqui essa primeira sementinha. Nós temos pensado nisso? Nós temos pais aqui, temos futuros pais, temos homens que estão cuidando de uma geração. Nós temos pensado em preparar a futura geração para assumir esse papel de liderança e de responsabilidade que um dia Deus instituiu para os homens? E como temos feito isso? Davi fez dessa forma. Verso 2, ele chama o seu filho e diz: coragem, seja homem. Duas características fundamentais para a figura masculina: coragem e virilidade, que são duas características que infelizmente têm se perdido com o passar dos anos. E eu não quero entrar aqui em ideologia política e nem pensamentos pessoais, mas existe uma agenda diabólica de desconstrução da imagem do homem que é difundida na sociedade através de entretenimento, de cultura e principalmente da internet.
onde querem tirar essa imagem corajosa do homem e masculina, viril. E só um parênteses, existe uma grande diferença entre machismo e macheza. Machismo é ruim, é o homem querendo mandar na mulher a ponto dela ser sua escrava. Isso é ruim e é pecaminoso. E a macheza é um atributo louvável, de que o homem é o cabeça do lar e deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E a gente vai conversar sobre isso lá na frente. E aqui no texto também, essas duas falas, coragem, seja homem, são instruções a um guerreiro prestes a ir para o campo de batalha. E também instruções a uma pessoa que está prestes a ser incumbida de uma grande responsabilidade. Então Davi diz ao seu filho, coragem e seja homem, porque os desafios virão. E é necessário que Israel tenha uma liderança masculina, instituída por Deus, de um homem capaz de governar o seu povo. Mas Davi não apenas diz a Salomão o que ele tem que fazer, mas também como ele tem que fazer. E ele faz isso falando aqui no verso 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andardes nos seus caminhos, para guardardes os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizerdes e por onde quer que fordes. Resumindo, a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor. Além de Deus nos dar a dádiva da vida, Ele nos dá o manual prático de sobrevivência. Tudo que nós precisamos para viver nessa vida passageira, enquanto caminhamos para a vida vindoura, está na Bíblia. E o Senhor nos presenteia graciosamente com a sua palavra. Davi diz isso para seu filho. Medite na lei de Moisés, medite nas Escrituras, na palavra do Senhor, que são as instruções que o Senhor deixou para a liderança masculina do homem, do pai e do rei. E a Bíblia apresenta 4 características fundamentais do homem cristão, que a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, que está presente em diversos momentos da Escritura e é difundida com muita intrepidez. O homem cristão deve ser sacerdote, profeta, provedor e protetor. São 4 características fundamentais e a gente conversa sobre cada uma delas. O sacerdote é o intercessor do povo para com Deus, que apresenta diante de Deus as necessidades do seu povo. Davi, falando para Salomão, pai falando para o seu filho, faz como fazia Jó, no capítulo 1, versículo 5, que se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque ele dizia, porventura pecaram meus filhos contra Deus e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Então Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos e fazia isso continuamente. Um pai deve ser o sacerdote do lar, apresentando continuamente as necessidades da sua família ao seu Deus. Eu trabalho com liderança dos jovens lá na igreja. Um líder de jovens, um líder da UPH, um presbítero, um profissional cristão, deve interceder pelo seu grupo de provisão continuamente perante Deus. Jó se levantava de madrugada para fazer isso. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico e para ser muito rico tinha que trabalhar bastante. E mesmo trabalhando bastante, ele não abria mão do seu tempo de intercessão pela sua família para com Deus. Então o homem cristão precisa ser sacerdote e apresentar continuamente as necessidades da sua família, da sua ovelha, da sua geração a Deus. O homem deve ser profeta. Se o sacerdote apresenta as necessidades da família a Deus, o profeta anuncia a mensagem de Deus à família. É o contrário. E instrui os seus na palavra do Senhor. Efésios 6,4 diz, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
E uma observação muito interessante que nós já vimos essa semana, que a palavra pais no hebraico aqui quer dizer pais, homens. O verso 1 de Efésios 6 diz que os filhos não devem provocar a ira dos seus pais, devem honrar os seus pais, pai e mãe. Mas a palavra muda aqui para pais, pais, homens. A obrigação de apresentar a mensagem de Deus para sua família e instruí-la na lei do Senhor é do homem. O homem tem essa responsabilidade imputada por Deus. E ele deve ser o profeta. A lei maior já foi entregue, a profecia maior já foi entregue, que é a palavra do Senhor. Agora a responsabilidade do homem é instruir os seus filhos. A responsabilidade do pastor, do líder, da figura de liderança masculina é instruir os seus na palavra do Senhor. O homem deve ser sacerdote e profeta. Terceiro, o homem deve ser provedor, o que supre as necessidades principais para o conforto da sua família. Gênesis 3,19, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra. Deus fala isso para Eva? Não, para Adão, para o homem. Por conta do pecado, o homem precisa suar o rosto para levar o seu sustento para a sua casa. E assim nós fazemos todos os dias. Nós homens acordamos pela manhã, saímos para trabalhar e levar o nosso sustento necessário para a nossa família. E assim deve ser a figura masculina dentro da casa, dentro do seu ambiente de provisão. Quarta característica, bem parecida, ele deve ser o protetor, que oferece segurança para a sua família contra o que pode ameaçar a integridade deles. Segurança espiritual, segurança financeira e segurança física, também se for necessário. A segurança espiritual. Você vê que essas quatro características se complementam. Para ter uma, você precisa ter a outra. E tendo uma, você vai querer ter a outra. A segurança espiritual, você intercede pela sua família, rogando a Deus para que os seus sejam devotos à palavra do Senhor. Você instrui os seus para que estes cresçam à luz da palavra do Senhor. Então você protege os seus, para que o mal espiritual não venha a os fazer mal. Você oferece proteção financeira. A obrigação maior de manter a casa em pé é do homem. De manter a cozinha, a despensa e a geladeira cheias é do homem. De oferecer boas roupas, condições de estudo a todos é do homem. É bíblico, está instituído por Deus, não é machismo, como muitos querem colocar hoje em dia. E aqui não queremos entrar no mérito se a mulher pode trabalhar, não pode, se é obrigação cuidar da casa. Todos nós já fomos bem instruídos acerca disso. Mas a obrigação maior de manter os pilares da casa bem firmes, financeiramente, é do homem. E para isso, Deus nos capacita a trabalhar. E segurança física. Se alguém oferecer mal à nossa família, meu querido, meu irmão, meu chapa, a obrigação é nossa de defender a nossa família. E não apenas em situações de que alguém venha tentar o mal contra nós, mas algo dentro de casa. Um exemplo bobinho, se a sua esposa cair no quarto, você consegue carregar ela até o carro para levar para o hospital? Segurança física, se alguém mexer com seu filho na escola, você tem condições de proteger a ele, dele se sentir seguro ao seu lado? Quando sua esposa anda com você na rua, movimentada, à noite, ela se sente segura tendo você do seu lado? Segurança espiritual, segurança financeira e segurança física. Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Davi instruía Salomão acerca do governo do reino de Israel e a Bíblia nos ensina acerca do governo da nossa casa. Paulo vai dizer em Timóteo que se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus?
E ele fala isso enquanto ele está instruindo os bispos, os presbíteros, os diáconos. Ou seja, antes de você ser um bom pastor, um bom presbítero, um bom líder, um bom profissional, você precisa ser um bom homem, uma boa pessoa como homem. E a psicologia diz que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. E isso funciona não apenas de pais para filhos, mas de gerações para gerações. Como que um líder de jovens vai exortar uma ovelha, sendo que a ovelha olha para ele e não vê um bom exemplo? Como que essa geração que observa nós, que somos a referência deles, vai acatar um ensinamento, vai acatar uma exortação, vai acatar uma correção, se nós não damos exemplos? Por aí afora está cheio de mau exemplo, de homens que honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está cheio de imundícia. E assim a gente pode pensar em todas as esferas da sociedade. E há uma frase que diz que não há um sucesso profissional que compense um fracasso no lar. Os homens de hoje, muitos deles estão preocupados em ser bem-sucedidos, em andar em belos carros, em ter belas casas, mas trabalham tanto que não têm tempo de instruir os seus filhos na palavra do Senhor. Os líderes estão preocupados tanto em encher a igreja, em ter programações cheias de pessoas, mas não se importam em saber se aqueles que estão lá estão de fato instruídos na palavra do Senhor, estão sendo de fato levados ao arrependimento genuíno e a conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Portanto, antes de sermos um bom profissional, antes de termos um bom título, e seja ele qual for, devemos ser bons homens, boas pessoas, com as características que a Bíblia nos ensina. Versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se seus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Davi está contando a Salomão a promessa que recebeu de Deus. Se caso cumprisse o que lhe fora proposto, a saber, fazer os seus filhos guardarem o seu caminho, e aí não lhe faltaria sucessor em Israel. E ao fazer isso, Davi cita aqui o discurso de Moisés, que está lá em Deuteronômio capítulo 4, 29, que também é dito a Jesus. Quando perguntam a ele qual é o maior dos mandamentos, Jesus diz: amai ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Algumas palavras no original mudam nos 4 evangelhos, em Deuteronômio aqui nessa passagem, mas na Septuaginta, essa passagem aqui, talvez se entregue a melhor ideia que explica tudo isso que se quer dizer em cada passagem, que dá a ideia de devoção total. Deus não divide, Deus não aceita que nós dividimos o nosso coração com outras coisas, tendo Ele e tendo espaço por outras coisas. E essa é a ideia de devoção total, de todo o teu coração, de todo o teu amor, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, buscando primeiro a Ele. E aqui nós fazemos algumas aplicações já nos encaminhando para o final. E o final não poderia ser diferente, porque a palavra nos instrui a ser homens de acordo com o padrão bíblico de masculinidade. E como toda passagem bíblica e todo personagem aponta para alguém maior e perfeito, a saber, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de masculinidade, tendo esse padrão bíblico. 1 Coríntios 11:3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Queridos, assim como Cristo é o verdadeiro e melhor Davi, que não é apenas um rei, mas o rei dos reis, que um dia há de reinar sobre todos nós, já reina sobre todos nós, mas um dia virá nos buscar para reinar sobre todos nós. Cristo é o nosso sacerdote, o único que intercede a Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades.
mas que já supriu a nossa maior necessidade, que foi pagar a nossa dívida perante o tribunal de Cristo, quando homem nenhum poderia pagar. Ele pagou. Cristo é o nosso sacerdote. Cristo é o nosso profeta, que não apenas anunciou a mensagem do Evangelho, mas é o próprio Evangelho, encarnado e vivendo entre nós. Se tornou em forma de homem e veio anunciar aos homens a maior profecia de todas, que a nós há uma nova oportunidade de salvação. A nós, homens, há uma esperança. Cristo é o nosso profeta. Cristo é o nosso provedor, que além de nos livrar da condenação eterna, nos provê diariamente tudo aquilo que nos é necessário para que vivamos nessa vida terrena. E Ele nos dá graciosamente tudo aquilo conforme a nossa necessidade. Que comeremos, que beberemos, com que havemos de nos vestir? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Cristo é o nosso provedor. E Cristo é o nosso protetor, que já venceu os nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. Ele, nunca tendo pecado, morreu como um pecador. E ressurreto ao terceiro dia, venceu a morte, que era o nosso maior inimigo, e dizimou completamente aquilo que poderia nos destruir. O nosso exemplo perfeito de masculinidade é Jesus Cristo, que nos ensina que devemos ser homens seguindo o padrão bíblico, sendo o cabeça da nossa casa, o cabeça da mulher, e devemos amá-las como ele amou a igreja. E assim como Davi instruiu seu filho Salomão para governar Israel, Cristo nos instrui através da palavra a cuidar da nossa família, da nossa igreja, da nossa geração, para que os nossos filhos, as nossas ovelhas e as futuras gerações saibam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o verdadeiro e melhor profeta, sacerdote, protetor e provedor, que um dia nos salvou e prometeu que um dia voltará para nos buscar. Porque todas as coisas começam nele e convergem nele. Cristo é o começo e é o fim, é o nosso maior exemplo e é a nossa maior referência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E amém. Que geração nós estamos deixando para essa terra? Como nós temos instruído nossos filhos, nossas ovelhas, os futuros homens que nos observam hoje? Eles olham para nós e nos veem como exemplos? Teremos condições de termos bons pastores, bons líderes, bons homens, bons maridos, bons protetores, provedores, sacerdotes e profetas na próxima geração? Que Deus nos ajude a ensiná-los, que Deus nos ajude a instruí-los e que seja a paz de Cristo o juízo do nosso coração, que seja Cristo sempre a nossa principal referência, para que Ele seja sempre o centro de todas as coisas. Amém.